Missão do cargo: execução de atividades bancárias, comercialização de produtos e serviços, prestação de atendimento, não importa, são 30 horas de trabalho, a gente consegue fazer por uma remuneração de 3 mil e pouco, com certeza, né? Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Doutores, eu tô aqui com o edital da Caixa Econômica Federal. Eu vou fazer a avaliação desse certame, vou ler aqui para vocês, então não se preocupem, para quem não leu ainda, deixa que eu faço isso por você. Eu sei que você está ocupado, está estudando, deve estar no trabalho, deve estar fazendo algo, então faz o seguinte, pega um fone de ouvido, coloca aí no seu ouvido, ou deixa no viva voz bem alto mesmo, no alto-falante, para que você continue fazendo suas coisas enquanto você toma ciência desse edital, desse certame. Então vamos fazer o seguinte, bora começar pela parte que todo candidato gosta, que é a remuneração. A remuneração está aqui na página 2, vamos para ela aqui. Pronto, a remuneração inicial é de R$ 3.762. É o que está falando aqui, remuneração mensal, né? Requisito básico, certificado, devidamente registrado, de conclusão do curso do ensino médio, enfim, jornada de trabalho, são 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Olha só, sobra bastante tempo aí para você fazer o que quiser. As vantagens desse emprego, desse edital, de trabalhar com a Caixa, na Caixa, né? As vantagens, participação dos lucros ou resultados nos termos da legislação pertinente e de acordo sindical vigente. Plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição, alimentação, vale transporte, auxílio creche, possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento. Ou seja, você vai se capacitando por meio de cursos lá dentro e essa capacitação pode te possibilitar que você cresça no cargo. Então vamos para o cronograma aqui desse edital, para ser bem direto mesmo, e depois a gente vai ler ele por completo, né? Aliás, as partes mais importantes. Na página 35 está o cronograma. Então o edital foi publicado dia 22/2, estou gravando esse vídeo aqui no dia 24, né? Então 22 de fevereiro de 2024. As inscrições estão para iniciar dia 29/2 a 25 de março, a 25/3, né? Então fiquem bastante atentos aí. Então o resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor da inscrição vai ser para o dia 14. Eu até pulei aqui, né? A solicitação de isenção será do dia 29/2 até o dia 7/3. E o resultado preliminar desse pedido será no dia 14/3, 14 de março, tá? Mês que vem já. Obtenção impressa do cartão de confirmação de inscrição, o resultado tá para o dia 22/5, tá um pouquinho longe, né? Mas é isso aí. Aplicação das provas objetivas e de redação. Ei, tem redação, viu, doutor? Vai ser dia 26/5 de 2024. O que isso significa? Serão 2 etapas. A etapa de prova objetiva e a de redação. Entretanto, as 2 etapas serão feitas no mesmo dia. Tá aqui, ó, objetivo e de redação, dia 26/5. Apesar de muitas vezes a gente ficar preocupado de não fazer a prova de redação, porque a gente não passou na prova objetiva, elas serão realizadas no mesmo dia. Ou seja, independente se você for aprovado ou não na primeira etapa, você já vai ter feito a segunda. Só será corrigida, só será colocada para ser corrigida se você conseguir uma nota mínima na primeira etapa, que serão as provas objetivas. Aqui no cronograma também está escrito a divulgação dos resultados das provas objetivas e das notas preliminares de redação. Dia 4/7 de 2024. Nossa, a gente está chegando para o final do ano, né? Mas aí dá chance para você fazer vários concursos. E previsão de divulgação dos resultados finais será no dia 5/8 de 2024. Pronto, já tomamos ciência do cronograma, agora a gente vai para a página de redação, que fica lá na página 15, para você ficar bastante atento. Aqui no item 7.1.3.1 está escrito assim: a seleção na segunda etapa será feita por meio da prova de redação, de caráter eliminatório. No próximo item está escrito o seguinte: a redação deve ser estruturada na forma de texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, e valerá 100 pontos. No outro item,
A redação cujo número de linhas esperado será explicitado em seu enunciado, será avaliada conforme os critérios a seguir. Bora voltar aqui rapidinho. A prova será do tipo dissertativo argumentativo, né? A parte de redação. O que é isso, doutores? Não será dissertativo expositivo. O argumentativo vai depender de argumentos, de causas que geram aquele tema. Aquilo que eu tento explicar aqui no canal do YouTube, que eu trago como modelo de redação do zero. E é bem importante você se lembrar que a prova de redação será junto com as provas objetivas. Então não tem como o candidato pensar assim, se eu passar na primeira etapa, eu vou me preparar para a segunda, que é a redação, porque isso não existe. As duas etapas serão no mesmo dia. Porém, a segunda etapa só será corrigida se você for bem na primeira etapa, se você ficar entre os classificados. Ou seja, você tem que saber o que é uma redação dissertativa argumentativa, você tem que saber como começar, como finalizar, você vai ter que saber outras coisas que são pendentes, que são critérios de avaliação também nessa redação. E se você não conhece, eu trago aí um modelo de redação do zero, eu ensino aqui a introdução no canal do YouTube. Tome conhecimento sobre esse modelo de introdução, fique à vontade para aprender. Se você gostar, se você viu que dá para aprender tema didático, você poderá ir atrás do curso, porque eu ofereço um curso também de redação e você chegará capacitado para realizar essa redação. Até porque logo embaixo aqui, sabe o que eles estão exigindo? Que cada candidato que for classificado na primeira etapa, para não ser desclassificado na segunda etapa, você tem que atingir 70% da nota de redação. Se ela vale 100, você tem que fazer no mínimo 70 pontos. Se você não fizer 70 pontos, você será desclassificado na segunda etapa e eu vou te mostrar isso aqui no certame. Vamos continuar. Na redação, você tem que ter adequação ao tema proposto. Item B. Adequação ao tipo de texto solicitado. Qual é o tipo que ele solicitou aqui no edital? Que essa banca 6 Gran Rio está solicitando é o dissertativo argumentativo. Não é narração, não é dissertativo expositiva, não. É dissertativo argumentativo. Você tem que saber o que significa isso. Item C. Emprego apropriado de mecanismo de coesão, ou seja, referenciação. Se é um texto dissertativo argumentativo, você tem que trazer uma referência. A fala de um autor, um contexto histórico pode ser um filme que seja conhecido, bem conhecido, bastante conhecido, pode ser um episódio de uma série bastante conhecida, pode ser inclusive as palavras, os versículos da Bíblia. Se couber colocá-lo, tá bom? Tem que ter coesão e coerência para fazer essa citação indireta ou direta. Item D. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Vou te dar um spoiler. O que é argumento? Argumento é a causa daquele tema. O que causa a evasão escolar? Isso é o teu argumento. Se o tema proposto for evasão escolar, você vai ter que trazer pelo menos 2 argumentos. E eu vou te falar aqui uma causa de uma evasão escolar. Se o tema fosse evasão escolar, o que pode ser um argumento? Vamos ver aqui. A gravidez precoce. A gravidez precoce pode induzir a mulher e ao pai dessa futura criança largarem os estudos para que eles possam conseguir um emprego e manter a nova família que está sendo formada. Isso daí é uma causa, é aquilo que gera o tema evasão escolar. Então, logo, consequentemente, isso daí será um argumento. Tá bom? Então você já sabe o que é argumento e que tem que levar 2 argumentos para sua redação dissertativa argumentativa. Não se esqueça disso. Vamos para o item E. Pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Aí vem adequação vocabular, ortografia, né? Como tá a sua letra, se tá bonita, se tá legível ou não. Morfologia, concordância, regência, enfim. Gramática. O item 7.1.3.4 está escrito assim. A redação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta preta e o candidato poderá tirar 0 na redação nesses seguintes itens aqui. O item A. Fugir ao tipo de texto em prosa dissertativo argumentativo. Ou seja, você começou o texto muito bem, dissertativo argumentativo. É de significativa importância promover ou combater o tema.
pois, segundo o artigo, aí entra a referência. Ponto. Porém, existem desafios para que isso aconteça. Entre esses entraves estão o argumento 1 e o argumento 2. Perfeito, introdução perfeita. Você iniciou com uma redação dissertativa argumentativa, trouxe os argumentos, se posicionou em relação ao tema com a sua tese, você trouxe uma referência de fora, trouxe o artigo daí da Constituição Cidadã, que é a nossa Constituição Federal de 1988. Perfeito! Mas quando vai para o desenvolvimento, aí você se inclui na redação. De fato, eu penso que, pronto, você se incluiu na redação. Você fugiu do texto dissertativo argumentativo e agora virou uma narração. E conforme o item A está escrito, fugir ao tipo de texto em prosa dissertativa argumentativa. 0. Começou lindo, mas tirou 0. Tá vendo só como você tem que saber o que é um texto dissertativo argumentativo, como desenvolver, como introduzir essa redação e como concluir? Você tem que saber, doutor, tá bom? Então vamos para o item B, fugir ao tema proposto. Item C, apresentar texto sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa. Ou seja, quando você, em vez de escrever, desenha. Item D, assinar e ou apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato. Se você fez uma assinatura, uma rúbrica, lá na sua folha oficial de redação, tanto na parte que é para escrever, quanto aqui na parte externa da folha, e você se identificou, é 0. É 0. Se você quiser se identificar, faça isso na folha de rascunho. De rascunho, você pode riscar, rasgar, escrever feio, colocar em outra língua, né? Você pode inventar qualquer coisa na sua folha de rascunho. Isso você pode fazer. Mas na folha oficial de redação, que será entregue e avaliada, corrigida, aí não pode, tá? No item E, escrever a lápis. Primeiro que você não pode nem levar lápis, né? Você já seria desclassificado. Aqui é caneta esferográfica de tinta preta e material transparente. Então nem chegue lá de lápis que você vai ser desclassificado. Então, sabendo disso, eu sei que os meus doutores, os meus alunos não vão tirar nota 0, tá? Tirar 0 não vão porque agora já tomaram ciência. Bom, isso a gente já viu o item de redação. A gente vai voltar para o início do edital e vamos realizar uma leitura para sabermos as partes mais importantes desse certame. Então vamos lá. Caixa Econômica Federal tem 2 cargos. O cargo de técnico bancário novo e o técnico bancário novo traço tecnologia da informação. Muda alguma coisa? Muda. Logo após aí, mais embaixo vocês vão ver. Bom, esse edital está sob responsabilidade da Fundação SES Gran Rio e da Caixa e consistirá em 4 etapas, tá bom? Vamos saber essas etapas. A primeira, a avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório sob a responsabilidade da Fundação SES Gran Rio. Como assim provas objetivas? Você terá que atingir notas mínimas nessa prova objetiva. Não estou falando de redação. Redação é prova discursiva, tá? Aqui é prova objetiva, é de marcar. Então você poderá ser eliminado e logo embaixo eu vou te falar como você pode ser eliminado para que você não seja. Tá bom, doutor? Etapa 2. Prova de redação caráter eliminatório sob responsabilidade da Fundação SES Gran Rio. Gente, isso aqui, a prova de redação, ainda não falei, não mostrei para vocês aqui, mas eu já falei, na verdade, e vou repetir. Você tem que atingir 70% da nota total. Etapa 3. Verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras sob responsabilidade da SES Gran Rio. Etapa 4. Procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para a contratação e exames médicos admissionais de caráter eliminatório sob a responsabilidade da Caixa. Aí já não é mais da SES Gran Rio. O que acontece? Você foi aprovado nas etapas objetiva e discursiva, de marcar e de fazer redação. Depois que você foi aprovado em tudo, você vai entrar na etapa, por exemplo, de exames médicos. Se você está capacitado psicossomaticamente, se você tem uma saúde adequada para aquele cargo que você está concorrendo. Item 1.3. Candidatos contratados estarão subordinados à consolidação das leis do trabalho, CLT, ou seja, ele não será estatutário, ele será seletista, tá bom? Vai ter um contrato, você vai estar sobre um regime contratual CLT.
O prazo de validade desse concurso é de 1 ano, podendo prorrogar por igual período de 1 ano também. Do cargo, classificação e aproveitamento. Temos o cargo de técnico bancário novo e técnico bancário novo / tecnologia da informação. Missão do cargo: execução de atividades bancárias, comercialização de produtos e serviços, prestação de atendimento, não importa, são 30 horas de trabalho, a gente consegue fazer por uma remuneração de 3.000 e pouco, com certeza, né? Principais responsabilidades: prestar atendimento ao público, realizar negócios e comercializar produtos e serviços, e a remuneração é 3.762, com mais auxílio alimentação, vale transporte, então coisa que a gente consegue se habituar. 2.2.1.1. Apenas os candidatos aprovados dentro do limite estabelecido de vagas e cadastro de reserva constarão em lista classificatória, que contará com sua classificação por polo e macropolo. Vamos ao item 2.7, que fala sobre a ordem de convocação. A convocação inicia-se por um candidato com deficiência, se houver, e procedida por um candidato de listagem geral, ou seja, classificação geral, e em seguida por um candidato aprovado na classificação para pessoas negras, se houver. Então vamos para a terceira etapa aqui desse edital, que se refere aos requisitos e as condições para a investidura no cargo a serem demonstrados no momento da admissão. 3.14. Não ter 75 anos de idade ou mais. Ou seja, se você tiver 74 anos, 11 meses e 29 dias, tá dentro, você se emprega. 3.19. Não possuir sentença criminal condenatória transitada em julgado que impeça o exercício das atividades inerentes ao cargo. Ou seja, se você está passando por processo judicial criminal e não foi transitado em julgado, o que é transitado em julgado? É quando não cabe mais recurso. Então, se você estiver passando até por 30 processos criminais, não importa, tá? Talvez nos 30 você possa ser inocente. Então, o governo não pode falar, a Caixa não pode falar, a Sesgran-Rio não pode falar que você não pode exercer esse cargo. Você pode sim, porque não tem nada transitado em julgado em desfavor seu. Porque se for transitado e julgado e você foi inocente, também não vale de nada, você pode concorrer à vaga, tá bom? Item 3.21. Na hipótese de constatação de declaração falsa ou omissão, o candidato será eliminado do concurso público. Isso daí a gente sabe para tudo, né? Das vagas, vamos para a parte das vagas reservadas. 6% serão reservadas às pessoas com deficiência. O candidato que for considerado pessoa com deficiência à luz da legislação norteadora do concurso público, após a avaliação da equipe multiprofissional, terá seu nome e a respectiva pontuação publicados na lista específica para PCD e na lista de ampla concorrência, porque a pessoa que está com deficiência concorrendo à vaga vai ter seu nome publicado em 2 listas. Porque caso ela seja desclassificada da lista de PCD por algum motivo, ela ainda vai poder concorrer à ampla concorrência. Não quer dizer que ela conseguirá a pontuação mínima para ser classificada, tá bom? Vamos ao item 4.1.11. O candidato que não for considerado pessoa com deficiência, nos termos da legislação vigente, permanecerá somente na lista de classificação geral, deixando de figurar na lista dos candidatos com deficiência. Das vagas reservadas às pessoas negras, 20% serão reservadas aos candidatos autodeclarados pessoas negras. Das inscrições no concurso público. Bom, antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital, que é o que você está fazendo agora. Item 5.2.1. A inscrição deverá ser efetuada no período entre 10 horas do dia 29, 10 horas da manhã, do dia 29 de 2 de fevereiro e 16 horas do dia 25 de 3 de março de 2024. Item 5.2.4. A taxa para inscrição será de R$ 50, porque a gente está vendo aqui os cargos a nível médio. Item 5.2.6. O valor referente à inscrição não será devolvido, exceto se o edital for cancelado ou se ele for pago, se o boleto for pago de forma duplicada, ou seja, se houver duplicidade. Das inscrições, o candidato deverá obedecer os seguintes procedimentos. Ele vai poder pagar o boleto, fazer sua inscrição por meio do pagamento de boleto bancário, efetuar o pagamento ou por meio do pagamento de um Pix. E claro, né,
você vai ter que fazer o pagamento até o vencimento. Depois disso, não tem como mais fazer o pagamento. Na verdade, se você conseguir, ainda assim você não vai conseguir concorrer à vaga, a nenhuma vaga. Item ponto 5.6.1. Fará ajuste à isenção total de pagamento do valor de inscrição o candidato que comprovar que tem inscrição no Cadastro Único para Programa Social do Governo Federal, que é o Cadastro Único NIS, né? E se ele for doador de medula óssea, aí vai ter que ter algumas comprovações que ele vai ter que fazer aí pelo site SesGranRio, da SesGranRio. Sobre a confirmação de inscrição, estamos aqui agora no item 6. Vamos ao item 6.3. Caso haja inexatidão de informações relativas ao cargo, os candidatos deverão entrar em contato com a Fundação SesGranRio pelo telefone. Item 7, da etapa de qualificação técnica. Olha só, isso aqui é bem importante. Os cargos, lembrando que os cargos são técnico bancário novo e técnico bancário novo TI. O técnico bancário novo, no item 7.1.1.1, a seleção será feita através da aplicação de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório e de prova de redação, segunda etapa, de caráter eliminatório. A primeira etapa será constituída de provas objetivas, totalizando 60 questões de múltipla escolha. 25 delas serão questões de conhecimentos básicos, 35 serão questões de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, totalizando 60 pontos. Bom, se temos 60 questões e no total temos 60 pontos, ou seja, não haverá peso nessas notas. Nenhum tipo de conteúdo programático aqui exigido como conhecimentos básicos não terão peso, não terá peso, tá? Então, se você acertou 10, você vai tirar 10 pontos. Cada questão apresentará 5 alternativas, A, B, C, D e E, contendo apenas uma certa. Então vamos à prova de conhecimentos básicos. O que será cobrado nessa prova de conhecimento básico e quais são os pontos para cada conhecimento? Item A, língua portuguesa. Serão 5 questões com o valor de 1 ponto cada, subtotalizando 5 pontos. Língua inglesa, 5 questões, valendo cada questão 1 ponto, ou seja, serão 5 pontos também. Matemática financeira. Serão 5 questões, cada questão valerá 1 ponto, totalizando 5 pontos. Noções de probabilidade e estatística. Serão 5 questões também, cada uma valendo 1 ponto, subtotalizando 5 pontos. Comportamentos éticos e compliance. Compliance, não sei falar esse nome. São 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, subtotalizando 5 pontos. Ou seja, 25 questões, totalizando 25 pontos. Isso daí é o conhecimento básico. Vamos para a prova de conhecimentos específicos desse cargo aqui, tá? O cargo de bancário novo. Estou falando do bancário novo. Não estou falando do bancário novo, tecnologia da informação. Não estou falando desse outro cargo. Então, na prova de conhecimentos específicos, teremos um valor total de 35 pontos. Entre esses conhecimentos específicos, será exigido conhecimentos bancários. 15 questões com valor de 1 ponto cada questão, subtotalizando 15 pontos. Conhecimentos de tecnologia da informação e comunicação serão 5 pontos. Item C, conhecimentos e comportamentos digitais, 5 pontos. Item D, atendimento bancário, serão 10 questões, cada uma valendo 1 ponto. Lembrando, cada um aqui vale 1 ponto. Se você acertar 5, vai tirar 5. Acertou 10, tira 10, porque não tem peso. Ou seja, nos conhecimentos específicos serão distribuídos esses conhecimentos bancários, comportamentos digitais e afins, totalizando 35 pontos. Com a somatória dos 25 pontos de conhecimentos básicos, você poderá tirar até 60 pontos na prova objetiva para o cargo de técnico bancário novo. Agora vamos a uma informação extremamente importante, preste bastante atenção. No item 7.1.1.4, referente ao mesmo cargo, está escrito assim: serão eliminados os candidatos que obtiverem aproveitamento inferior de 50% do total da pontuação conjunto das provas objetivas. Vamos parar aqui, porque é muita informação. Se você fez as 60 questões e você tirou 29, infelizmente, você está desclassificado, porque você tem que atingir 50% do total da prova objetiva. Se o total é 60 pontos, você tem que tirar no mínimo 30 para não ser desclassificado. Essa é a nossa primeira observação. Vamos para a segunda, porque infelizmente
o candidato pode ser desclassificado por várias formas aqui. Segunda informação, continuando. Obtiverem aproveitamento inferior, ou seja, a 50% do total da pontuação da prova objetiva de conhecimentos básicos. Ou seja, primeiro, das 60 questões, você tem que acertar 30 questões, no mínimo, que é 50%. Agora a gente vai subdividir. O edital fala que se nos conhecimentos básicos, ou seja, nas 25 questões, se você não atingir um nível de aprovação de 50%, se você não acertar 50% de 25%, você será desclassificado. Como assim? Se fosse 26, seriam quantas questões? Seriam 13, né? Então você tem que acertar, para ficar certo, 13 questões. Você tem que acertar 13 questões das 25 que são exigidas aqui nos conhecimentos básicos. São 25 questões, valendo 25 pontos. Você tem que tirar no mínimo 13. Entretanto, e continuando, ainda tem mais forma de você ser desclassificado, infelizmente. Vamos continuar lendo aqui o item 7.1.1.4. Ou obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de conhecimentos específicos. Vamos para essa prova que está aqui em cima, conhecimentos específicos. Nela, só lembrando, temos 35 questões valendo 35 pontos. Se você tirou 50% na prova total objetiva, você tem que ter acertado também, no mínimo, 50% do total das questões de conhecimentos específicos. E o total dela é 35 pontos. Se fosse 36, a metade seria 18. Então, por garantia, você tem que acertar 18 questões de conhecimentos específicos e 13 questões, sabe de quem? De conhecimentos básicos. Olha só, 18 mais 13 vai dar quanto? Vai dar 31. Você também estará acima de 50% do total acertado na prova objetiva. Gente, é 50% em cada coisa, em cada exigência. É 50% da prova objetiva, 50% dos conhecimentos básicos e 50% dos conhecimentos específicos. Você não pode falhar nisso. Lembrando que no mesmo dia terá a redação. Não adianta acertar tudo, ficar acima dos 50% em tudo e no mesmo dia não estar preparado para a redação e acabar indo mal. Agora vamos ao cargo de técnico bancário novo / tecnologia da informação, que é o segundo cargo. Vai haver diferença no conteúdo programático, naquilo que vai ser exigido, vai ter uma diferença substancial. Por quê? Na prova, na etapa de conhecimentos básicos, não vai haver nenhuma mudança, vai ser a mesma cobrança do outro cargo, mas em conhecimentos específicos, a diferença é que no conteúdo de tecnologia da informação serão 30 questões, só disso. 30 questões é a metade da tua prova objetiva, cada uma valendo 1 ponto, subtotalizando 30 pontos. E depois temos o conhecimento e comportamentos digitais, que será exigido nos conhecimentos específicos. Serão 5 questões, cada uma valendo 1 ponto também, subtotalizando 5 pontos. E essa é a mudança de um cargo para o outro, tá? É que vão ter menos conhecimentos específicos exigidos. Entretanto, só tecnologia da informação, só ela leva 30 questões. Você tem que estar totalmente preparado para esse conteúdo. E da mesma forma, vale para a desclassificação. 50% na prova objetiva, 50% na prova de conhecimento básico e na parte de conhecimento específico. Você tem que estar 50% para mais para ser classificado. Tirou 50% na prova objetiva, você não está necessariamente classificado. Você também tem que ter 50% da prova de conhecimentos básicos acertado e 50% da prova de conhecimento específico acertado. Preste bastante atenção nisso. Você tem que ter 50% em praticamente tudo e no mesmo dia tem a prova de redação. No item 7.1.1.6 está escrito: será considerado habilitado para a prova redação, que é a segunda etapa, o candidato que estiver classificado na primeira etapa. Isso até é lógico, né? Em uma posição que não ultrapasse o triplo do somatório do total do número de vagas e do número de cadastro de reserva conforme a tabela do anexo 1. Em relação à redação, temos aqui algo muito importante a ser falado. No item 7.1.3.8 está escrito: serão eliminados o candidato que obtiverem nota inferior a 70 pontos na prova de redação. Lembrando que o total é 100 pontos.
Nossa, isso aqui é preocupante, porque você tem que ter, não tem que ter um bom nível de redação. Não é aquele nível básico não que vai te garantir 50, 60%, não. 70% você tem que ter um conhecimento substancial de redação. Então, se você não souber dissertação argumentativa, não souber como iniciar e finalizar uma redação, não souber argumentar, se posicionar, desenvolver, é preocupante porque aqui eles exigem 70% da nota total de redação. Para finalizar, doutores, aqui é o quadro de vagas, cadastro de reserva, técnico bancário novo. Temos 2 quadros de vagas porque são 2 cargos para o nível de ensino médio. Aí vamos ter Acre, Alagoas, Amazonas, teremos aí praticamente em todo o Brasil. Vou passar aqui devagar caso você queira olhar o quadro de vagas dividido para ampla concorrência, PCD, negros, o total número de vagas e também as vagas para o cadastro de reserva. Bom, então vou passando aqui devagar. Eu espero ter ajudado com esse edital, falando mais desse edital. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Entre em contato aí que assim que possível eu respondo. Se você quiser conhecer o curso de redação, modelo de redação do zero, estará aí no link da descrição do vídeo. Nos comentários eu também deixo esse link disponível, não só do curso de redação, como do e-book de como desenvolver uma excelente redação. Eu sei que você não quer ser um professor de letras, de redação, de linguagem, de língua portuguesa, não. Você não quer ser professor, você quer ser aprovado no concurso público. Então eu ensino você a ser aprovado, tá bom? Esse aqui é o conteúdo programático de língua portuguesa, inglesa, matemática financeira, noções de probabilidade e estatística, comportamentos éticos e compliance, conhecimentos específicos. Estão aqui todos listados, várias leis, decretos para você conhecer, atendimento bancário, para que você chegue lá sabendo de todo esse conteúdo. E também temos os conhecimentos específicos aqui para o cargo de técnico bancário novo TI, que é tecnologia da informação. E novamente está aqui disponível o cronograma para você. Doutores, eu espero muito ter ajudado com cada um. Para quem ainda não tinha me visto, né, estou aqui mostrando meu rosto para vocês me conhecerem. Fiquem à vontade para perguntar. E para finalizar, eu trouxe aqui a palavra de Deus, a linda, a maravilhosa Bíblia de Estudo Pentecostal mais harpa cristã. Vou finalizar com um versículo para você, porque a gente precisa colocar Deus à frente de tudo, Deus à frente do nosso planejamento, dos nossos projetos. Está escrito lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem dá a glória é Deus, é Ele que traz a felicidade. Muitas vezes não é a primeira casa, mas a segunda casa, a segunda tentativa, a terceira, a quarta. Eu creio e profetizo que você vai conseguir esse cargo, vai trabalhar lá na Caixa, sendo o sonho de Deus. Ele vai realizar isso para você e também neste lugar Deus te dará a paz, porque muitas vezes a gente tem tudo menos a paz. E a paz que excede todo entendimento, toda a tranquilidade, é só Deus que pode entregar e eu desejo isso a você. Então, mais uma vez, obrigado e fiquem com Deus.